Olá! Hoje a igreja lembra com gratidão, conforme o nosso calendário litúrgico aqui no Inário Luterano, na parte de comemorações, hoje, dia 21 de maio, Constantino, imperador cristão. Alguns calendários litúrgicos também adicionam a sua mãe, Helena, como lembrança deste dia. Esses dois que viveram no século IV e tiveram um papel fundamental na expansão e no apoio público à fé cristã, e é sobre eles que eu quero falar aqui neste vídeo. Constantino foi imperador romano entre os anos de 306 a 337 d.C. Ele nasceu por volta do ano 272 na região que hoje é a Sérvia. E a história da sua família ela é interessante. A mãe de Constantino, Helena, era de origem humilde e provavelmente ela não tinha sangue nobre. E segundo algumas fontes, ela pode ter sido apenas companheira do pai de Constantino. Desde jovem, Constantino entrou para o exército romano e foi crescendo dentro da estrutura militar até fazer parte da guarda pessoal do imperador. Na época, o Império Romano estava dividido em 4 governantes, um sistema criado por Diocleciano. O pai de Constantino governava uma dessas partes, e após a sua morte, Constantino assumiu o lugar dele. A partir daí, com muitas lutas e conflitos, ele acabou se tornando o único imperador do império todo. Em uma dessas batalhas, que convenhamos parecia impossível de vencer, Constantino parece que teve uma visão. Eusébio de Cesareia conta que ele viu um sinal no céu chamado cristograma, formado pelas letras gregas Ki e Rho, que são as 2 primeiras letras da palavra Cristo. Junto com a imagem veio a frase: "Com este sinal vencerás". Acreditando nessa visão, então Constantino mandou colocar esse símbolo nos escudos de seus soldados. E então ele foi à guerra e venceu a guerra. Pouco tempo depois, em 313, Constantino publicou o Edito de Milão, um documento que mudou tudo. Pela primeira vez, então, os cristãos puderam viver a fé de forma livre, sem medo de perseguição. Ser cristão deixou de ser crime contra o Estado. As propriedades foram devolvidas, as igrejas começaram a ser construídas abertamente e a fé cristã começou a se espalhar com segurança. Já Helena, sua mãe, já havia se convertido ao cristianismo antes de Constantino. Quando Constantino também abraçou a fé, mãe e filho se tornaram grandes apoiadores da missão da igreja. Eles financiaram a construção de muitas igrejas pelo império. Helena, em especial, se dedicou à construção de igrejas nos lugares ligados à vida de Jesus, por exemplo, na Palestina. Ela é lembrada, por exemplo, como responsável pela construção da Igreja do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, que até hoje é um lugar muito especial para os cristãos do mundo todo. Constantino também teve participação direta na construção da chamada Antiga Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. A igreja erguida sobre os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. Essa igreja lá permaneceu até o século XVI, quando foi substituída pela atual Basílica de São Pedro. Mas talvez uma das maiores contribuições de Constantino para a história da igreja tenha sido a convocação do Concílio de Nicéia, em 325. Esse concílio foi importantíssimo porque ali a igreja rejeitou oficialmente a heresia do arianismo, que dizia que Jesus não era Deus de verdade. Em Nicéia, a igreja confessou com clareza que Jesus é verdadeiro Deus, de mesmo ser e essência do Pai. É daí que vem o credo niceno, que ainda nós hoje confessamos no culto. É bom lembrar também que, mesmo já sendo cristão, Constantino foi batizado só no leito de morte, em 337. Isso era até comum naquela época, por diversos motivos culturais e teológicos. Sua mãe, Helena, já havia falecido alguns anos antes, no ano de 330. Hoje, quando lembramos desses 2 personagens, reconhecemos que Deus, em sua sabedoria e graça, usou até mesmo imperadores e figuras políticas para cuidar da sua igreja. Helena e Constantino não foram perfeitos, como nenhum de nós é, mas foram instrumentos de Deus para que a fé cristã pudesse florescer em paz. Que a lembrança deles nos ajude a valorizar a liberdade religiosa, a firmeza na fé e o apoio à missão da igreja. Que também nós, em nosso tempo, sejamos usados por Deus para apoiar a pregação do Evangelho com aquilo que somos e temos.